Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo do número 12. Enquanto os irmãos folham a Bíblia, quero glorificar os céus pela vida do muito digno. Eu falo que é um paizão, um apóstolo, sua muito digníssima esposa. Deus abençoe a família e todo o ministério que o acompanha nessa empreitada. Que o Senhor continua sendo glorificado em tudo isso. Eu não consegui trazer a família hoje, porque nós muda de turno. Enquanto ela chega, eu saio. Eu fico com as minhas preciosas, criancinhas lá. Aí quando ela chega, até se arrumar, eu falei, amor, deixa para você ir outra vez. Mas estamos aqui, irmãos. Quantos vieram ouvir Deus falar o som da sua palavra? João, capítulo de número 12. Todos encontraram o texto, digam amém. Do 32 ao 36. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse o Filho do Homem? Disse-lhes, pois Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, retirando-se, escondeu deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Meus irmãos, o texto em apreço agora lido traz-nos uma retratativa para o nosso elevo espiritual. Haja vista que João, filho de Zebedeu com Salomé, ele está de uma forma aqui deixando em evidência acerca do Cristo quando fosse levantado. E quando foi facultado o convite, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco naquele lugar? Eu sempre falo que as minhas pernas ainda tremem, minha mão soa, porque a gente está diante da noiva. E noiva não pode você trazer qualquer alimento. Tem muitos que acham isso aí como exibicionismo. É porque eu prego, é porque eu canto, mas não sabe da tamanha responsabilidade. A gente vai dar conta daquilo que nós falamos para a noiva. E a noiva é santa. Mas, irmãos, quando João está dizendo que todos seriam atraídos, João ele faz questão de mencionar no verso 24, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Observa que o sentido da morte produziria vida. E você pode observar que João está dizendo do grão de trigo que é lançado na terra. Se ele não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus foi o mais que falou do reino do céu. E ele sempre deixa bem claro, em evidência, dizendo, aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. E a gente observa que o reino de Deus é contra a lógica do homem, porque é perdendo que se ganha. E a gente começa a dar uns debates entre os homens, porque Cristo, no seu sermonário, o Sermão da Montanha, parece que é um desanexo, porque o mais feliz é quem está triste. Parece que há um embate aí, mas Cristo está falando de quem tem uma vida plena com Deus. Ele não está falando daqueles que estão no mundo, fazendo o que o mundo oferece. Só tem alegria de se viver é quem realmente está nessa luz que é Cristo, a luz do mundo. E João ele faz questão de mencionar, dizendo que todos seriam atraídos. E o que me salta aos olhos, que Mateus 11, 28, tem um convite dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos.
Independente de raça, cultura, o convite é externado a todos. Você observa que este convite é mais que especial. Em Mateus 11:28 está dizendo: vinde a mim todos. Quando você lê em Marcos 3, 13 e 19, diz que Jesus, descendo ele do monte, a Bíblia diz que ele chamou para si aquele que ele quis. Então quem chama é ele. João 15, a parte dos versículos que se segue, diz: sem mim nada podereis fazer. E João faz questão de mencionar, por intermédio de Jesus, falando sobre este convite mais que especial. Jesus afirma dizendo: não foste vós que escolheste a mim, mas eu, Senhor, que escolhi a vós. Observa que esse vinde a mim, todos, é todos mesmo. Independente de cultura, raça, etnia, Cristo veio para todos. Mas João 1, capítulo 12, diz que ele veio para os seus. E os seus não, vocês não estão aqui. Não receberam. Enquanto eles rejeitaram, nós abraçamos. É por isso que, e eu fico analisando por que João está dizendo que quando ele fosse levantado, todos seriam atraídos. Este convite, Mateus 11:28, está dizendo que a todos chegai a ele. Tiago, capítulo 4, deixa bem claro, dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas na medida que você se achega a Deus, você tem autoridade para repreender o maligno. Este convite é mais que especial porque você pode observar em toda a Bíblia, Isaías 55, verso 6, diz que buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está. Então você observa que o convite é externado enquanto tem tempo. E aí você vai observar, e eu fico pensando, por que quando ele fosse levantado, atrairia todos? Não tem como você falar do Cristo e não falar do ato sacrificial de Cristo na cruz. Billy Graham diz assim: o verdadeiro avivamento não é você subir uma rua com grande barulho, mas é descer uma via dolorosa com grande choro. Ele diz assim: se você quer saber o significado do amor, não vai ao dicionário, vai ao Calvário. Que amor é esse, irmãos? Todos seriam atraídos para quê, irmão Rosivan? Para salvação. Mas aqui nós observamos, estou sendo bem metódico, minha garganta não está. Quando eu ouvi o apóstolo falando, eu falei: tomara que ele fala mais. É gostoso você ouvir pessoas, né? E João, ele está deixando bem claro, evidência, dizendo que este grão de trigo caindo na terra fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Como seria atraído? Você pode observar em Provérbios, capítulo de número 23, o verso de número 26. Também tem um convite: filho meu, dai-me o teu coração. Jeremias 29:13, Jeremias vai dizer assim: buscar-me-ei, me acharei, quando buscares de todo o vosso coração. Em outras palavras, esse convite é externado a todos, mas nem todos estão com o coração voltado para ele. Por isso que Mateus 15:18 diz: uns honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O convite é para, mas nem todos estão com o coração para ele. Mas eu glorifico o céu porque estamos aqui, porque estamos voltados realmente para ele. Nós aceitamos esse convite mais maravilhoso de estarmos servindo esse Jesus. É por isso que estamos aqui neste lugar, adorando ao Senhor, nesta campanha maravilhosa. Vinde a mim todos, indistintamente, todos estão convidados. A oportunidade, ninguém vai chegar naquele grande dia dizendo: eu não tive oportunidade. Nós estamos conclamando e proclamando, dizendo: vinde a mim. E o que me chama a atenção é que Amós tem um recado para o povo.
profeta boiadeiro diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Em outras palavras, preparar é sinal que você ainda tem um tempo de se preparar, certo? Mas enquanto esse povo está desapercebido, ele está convidando, dizendo: vinde a... Mas chegará um tempo que lá no Apocalipse diz assim: eu estou indo ao vosso encontro. O convite está dizendo: vinde a... É a graça dizendo: eu te dou uma oportunidade. A graça hoje está dando oportunidade para todos, você que nos ouve. João, ele deixa bem claro, dizendo: filhinho, se alguém entre vós pecar, nós temos um advogado. Mas lá em Apocalipse esse advogado é E aí, vai se apresentar como um advogado que possa advogar sua causa? Ou você está esperando o juízo de Deus? Mas vamos lá, nós entendemos como que seriam atraídos a todos. Por meio do sacrifício e da cruz. Porque nós vejamos, a cruz de Cristo é um marco em toda a história. Gálatas capítulo 3, verso 16, diz que o maldito é todo aquele que é pregado no madeiro. Mas quando você vai folhear a Bíblia, ele não tinha pecado. Então é mais ou menos assim, ele se fez maldito por nós. Não tinha pecado. As irmãs já louvaram aqui dizendo que ele é o cordeiro imolado. O apóstolo Pedro dizendo que ele é o cordeiro incontaminado. Então ele tinha condições de atrair todos sim para a salvação. Porque quando você vai no Salmo 49, está dizendo aqueles que têm riqueza, fazenda, e fala um monte lá de que as pessoas têm, as características, a riqueza, tudo. Só que o preço é muito alto, o valor esgotaria antes. Ninguém conseguia pagar o preço do resgate. Mas o apóstolo Pedro, nas suas epístolas, dizendo: não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Então a gente entende que ele não tem pecado. Tinha condição de atrair todos ou não? Tinha. Por isso que a gente vai ver os versículos, o apóstolo Paulo me chama muita atenção. Romanos capítulo de número 5, no verso 20, diz que a lei veio para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a gente vai observar que Paulo escreve aos irmãos em Roma, ele diz até assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, diz: se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos mais pobres e miseráveis dos homens. O porquê, irmão Rosivan, que o senhor está falando isso? Eu vim te dizer que o ser humano tem uma guerra. E esta guerra é terrível, porque nós lutamos contra a carne, nós lutamos contra o adversário. É uma guerra freia, porque sempre eu até menciono a frase de Martinho Lutero. Ele fala que o dia que eu desci as águas batismais, eu achei que o velho homem tinha morrido, mas descobri que o miserável sabia nadar. Agostinho de Hipona, ele fala assim: o justo carrega a natureza carnal, e os injustos são carregados por ela. A gente está lutando contra a carne. Aqui é guerra, irmão. Aqui no Efésios 6 não fala: pega a sombrinha e vai para a praia, abre lá e fica de boa. Não, é guerra espiritual mesmo. Enquanto você está adorando aqui, o inimigo está com raiva. É febre, o corpo está doendo, minha cabeça está doendo, mas eu estou dizendo, o espírito está dizendo: eu vim adorar. O corpo está dizendo: vai embora, caça um leito, vai descansar. Mas só que o espírito está dizendo: eu vim adorar.
A gente tem que entender que essa luta, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, ele diz que essa luta não é contra carne e sangue. Paulo, descrevendo os irmãos na igreja de Corinto, ele diz assim: irmãos, as nossas armas das nossas milícias não são carnais, são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. O porquê que todos seriam atraídos, irmão Rosivan? Quando nós vejamos Paulo descrevendo em Romanos capítulo 7, dizendo aquilo que eu não quero fazer, isto eu faço. Mas o que eu luto para me fazer, eu não consigo. Quem que não luta assim? Quem que não se indagou a Deus? Parece que as coisas do mundo é mais acessível, mais fácil. Mas quando fala as coisas de Deus, é difícil, é uma guerra. Eu sempre falo que da igreja para o mundo é um pulo. Mas um pulo do mundo para a igreja é uma guerra. Está aprisionado. Mas este convite está dizendo que quando ele fosse levantado, atrairia todos. E a gente fica observando este convite, o porquê todos. Paulo descreve aos Romanos 3:23, dizendo que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Então você observa o que Paulo está dizendo. O porquê que Paulo está mencionando isso. Mostrando para nós que não se lembra quando Paulo fala que um homem há 14 anos, não sei ao corpo ou fora do corpo, foi-lhe dado um espinho na carne. E o adversário vinha e batia. A ponto que ele orou 3 para se livrar do espinho. Porque na nossa geração estão proclamando o Cristo que tira espinho. Mas esquece que o Cristo aqui, ele põe. É totalmente diferente do que muitos pregam por aí. Eu venho te dizer, Cristo não vai tirar o espinho. Vai não, meus irmãos? Vai não. Mas só tem uma coisa, a minha graça, o meu poder, te aperfeiçoa nas suas fraquezas. Oh, glória a Deus. É o suficiente, a graça é mais do que suficiente, gente. É graça, misericórdia, bondade, me seguirá todos os dias da minha vida. Mas quando nós vejamos, atraiu todos, sim, para a cruz. Porque a cruz é o único instrumento de morte que mata o morto para a vida. Não entendeu? Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. É mais ou menos assim, um Deus que se fez em ninguém para me tornar o alguém e o ninguém que eu era. O que eu quero dizer? Nós temos mais deficiência do que suficiência. Acredita nisso? Uns se acham, eu sempre falo, uns vêm e vão, mas nunca vão. Uns trabalham, outros atrapalham. Mas enfim, todos deixam a sua marca. Na vida é assim. Mas por que, meu Rosivan, todos seriam atraídos? Você lembra do convite de Jesus? Aquele que quer vir após, nega a si e toma a sua. Mas Gálatas 6:2 diz: irmãos, cada um leva as cargas um dos outros. Evangelho não é separação, não é divisão.
a koinonia, comunhão. A cruz faz isso, gente. E tem mais, tem outro convite. Qual? Os discípulos ficaram atônitos, ele diz assim: vinde após que eu vos... Olha a promessa aí, irmão. Olha o convite, quem está dizendo que todos seriam atraídos já foi chamado há muito tempo. Oh, bendito é o nome do Senhor. É por isso que João está dizendo: todos serão atraídos a... E foi, irmão Rosivan? Foi. Eu não quero entrar nos pormenores porque eu já tenho que parar. O que eu fico observando quando foi levantado Cristo no madeiro, ele atraiu todos a ele. E o que me chama a atenção é que nem todos ficou com ele, mesmo sendo chamado. Você é chamado? Sim. Mas por que você não vai até o final, querido? Mas Filipenses 1:6 diz que aquele que começou a boa obra é fiel. Para quê, irmão Rosivan? Para terminar. Eu venho aqui te dizer: ei, ele vai terminar. Não tem obra inacabada para ele. Se ele começou, vai terminar. Ele é fiel para atrair todos. O grão de trigo cai na terra. Se ele ficar só, ficou ele só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Como assim, João? Tem mais. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O madeiro, a cruz. A gente vê os nossos problemas, nossas angústias, mazelas, os intempéries, os percalços. A gente chega: Deus, eu não aguento mais. Parece que a gente quer fazer a oração do Getsemane. Passa de mim esse cálice. Mas tem um hino da harpa 126 que diz assim: os maiores hinos e poesias foram escritos em tribulação. Querido, pega esse sofrimento seu e faz um cântico de louvor. A carne está doendo, o coração, só Deus sabe a angústia da alma. Mas o Salmo do número 40, dizendo: ele me tirou de um lago horrível, do charco de lodo no tremedal de lama. Oh, glória a Deus. E colocou um novo cântico nos meus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Todos verão e temerão no Senhor. Oh, glória a Deus. Calil Gibran Calil diz assim: tem pessoas que é posta na moenda. Quanto mais ela é passada na moenda, mesmo se tornando em bagaço, ela só sabe produzir doçura. Pega quem te feriu, querido. Aprende com Cristo. O Cristo da cruz trouxe aqui para nós dizendo: ei, o convite é a todos, mas nem todos vão até o fim. Porque não é fácil negar a si. Eu vou te falar. Negar os outros é? É tão fácil que Judas foi lá e falou: 30 moedas de prata. Pedrão falou: é fácil demais. Mas eu vou contigo até o fim, Jesus. A hora que o negócio arrochou, Pedrão,
Mas não foi chamado? Foi. Mas nem todos vão até o fim, queridos. Mas eu venho aqui te dizer, oh glória, o que me chama a atenção é que sempre Deus tem algo no meio da trajetória para te ajudar a levar a cruz. Você aí, Simão Sirineu, ajuda esse aqui a pegar a cruz. Eu? Isso. Sabe o que é isso aí? Nós temos que levar as cargas um dos outros. E eu venho aqui dizer mais: quem não abraçar a causa, apóstolo, Deus ele tem um Sirineu para ajudar a levar você até o final, mas você não vai parar. Você não vai desistir. Oh glória a Deus. Você não vai parar. Não vai desistir. Mas o que me chama a atenção, queridos, e aplico aqui, que a cruz sendo instrumento de morte, produzindo vida para os mortos em pecados e delitos. Todos foram atraídos a ele. Todos vieram, o convite externado a todos. Mas nem todos vieram a ele. Teve uns, lembra dos dois que estavam ali com ele na cruz? Um dizendo, salva a ti mesmo e a nós. Aí teve outro que decidiu, porque pessoas indecisas, ele decidiu, falou, não, vou aproveitar a oportunidade. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu falo para vocês que nem todos foram chamados, mas nem todos vão vir a ele. Mas quem reconheceu a oportunidade, abraçou. Não deixa a oportunidade passar, queridos. Das 7 dispensações, levantou só gente que marcou história. Mas nenhum poderia auto se salvar. Abel justo, Abraão, pai da fé, Moisés, um homem mais manso da terra. Levantou juízes, mais de 15 juízes, eu poderia falar os nomes aqui, mas o horário já não nos permite, mas enfim, sacerdotes, profetas, mas nenhum conseguiu resgatar os que estavam perdidos. A ponto que você pode observar que João está dizendo, quando ele for levantado, ele vai atrair todos. Aí levanta Adão, Sete, Enos, Cainã, Malaléu, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó as 12 tribos, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Azer, José, Benjamim. Quando você vai em Gênesis capítulo 49, tem uma promessa. Oh, glória a Deus. E essa promessa, eu quero aqui ler com os irmãos. Oh, glória a Deus. É por isso que nós estamos firmados nesta promessa, dizendo que do ventre da mulher nasceria um. E você pode observar no Gênesis, não vou ler, para não. No 49 está a promessa. Jacó chama os seus filhos e começa a abençoar. Rubem, Simeão, Levi, dizendo, vocês não servem. Rubem constante como a água. Simeão e Levi têm mão de sangue. E todos ali não servem. Mas quando ele olha, Judá diz, Judá, tu és um leãozinho da presa pequena, sobe, filho meu, porque todos congregarão, oh glória, em Siló, oh glória a Deus. Aí vem Judá, Tamar, Pérez, Zerá, Esrom, Arão, Binadab, Nasson, Salmão, Raabe, Boaz, Ruth, Obed, Jessé, Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Jotão, Jorão, Acasa, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeconias, Salatiel, Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Aquim, Azor, Sadac, Eleazar, Matã, Jacó. E tinha uma promessa, apóstolo. E qual que é, oh glória?
Até os anjos falaram, vamos fazer uma reunião aqui nos lugares celestes. Coloca aqui para o povo cantar, querubim, serafim. Vai ter um barulho, um estrondo na terra. Glória a Deus nas alturas. Paz de Deus entre os homens. Porque hoje se cumpriu a profecia que nasceu Cristo, Salvador do mundo. Ele estava dizendo, ei, todos serão atraídos. Quem não se lembra dos deslizes de Davi e tantos outros? Mas pensa num Deus amoroso, gente. Que sinceramente, com muito temor e tremor, me mostra na Bíblia Deus te chamando Davi de adulterano. Me mostra na Bíblia Deus chamando Moisés de assassino. Porque Deus não vê como o homem vê. Então, queridos, não põe ponto final onde o autor da vida está escrevendo. Oh glória. Coloca de pé nesta noite, oh glória a Deus. Quem sou eu para apontar os meus irmãos? A cruz faz isso, quebra o orgulho do homem. Quando Paulo descreve em 1 Coríntios, você pode observar, no versículo 1, dos capítulos 1 ao 16, está lá bem escrito e escrevido, dizendo, ei, a cruz é loucura para os que mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Mas tem uma coisa, irmão Rosivan, na cruz houve algo que muitos estão dizendo por aí, teve festa quando ele estava na cruz, o diabo fez festa. Mentira. Você vai ver Apocalipse capítulo 5. Já vou passar o microfone que é de direito. E dizer, vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, olha, nem na terra, olha, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E o que, João? E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro e nem de o ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Não tinha debaixo da terra, não tinha no céu. Aí João poderia chorar e dizer, o meu mestre fracassou na missão. Pode parar de chorar, João. Eu fico observando, irmãos, os Salmos de número 24. Abrir os portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Oh, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Eu fico observando, queridos. Eu venho te dizer que você não é fruto de uma mente nervosa, porque nós para o mundo é fanatismo, mas não é não, querido. O cordeiro foi imolado de verdade. A cruz foi de verdade, foi sangue de verdade. Ele derramou gotas de sangue por mim e por você. Não é fruto de religiosidade, não é fruto de simplesmente fanatismo. Não, meu filho. Ei, há 2000 anos atrás, teve um às 3 horas da tarde, abriu seus braços e gritou bradando, dizendo, Tetelestai, tá pago a conta. Quer descer para o inferno, desce, mas a oportunidade está aberta, querido. Ele está dizendo, vinde a mim todos. Todos. A cruz de Cristo. Oh, glória a Deus. Eu fico observando. Se você olhar os túmulos, você dá uma volta. Testemunho de Jeová, Charles Taze Russell, está lá. O restante, seus órgãos estão lá, mortais, está lá no túmulo. O homem do cangaço, Lampião, está lá, os ossos mortais estão lá.
Mormon, Joseph Smith, está lá no túmulo. Buda diz, gente, eu estou morrendo, eu vou para a morte e não sei o caminho. 2000 anos atrás apareceu o Todo-Poderoso. João 14,6 dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu fico me perguntando por quê os católicos estão vazios. Por quê o testemunho de Jeová está vazio? Por que os mormons estão vazios? Eu fico pensando, é porque os ossos mortais estão lá, daqueles que levantaram. Foi dizendo, eu levantei, construí para minha glória. Morreu todos religiosos. Agora Cristo, há mais de 2000 anos, está enchendo a igreja. Os homens se tornam vazios, religiosos, mas a igreja é cheia do Espírito Santo. Pode adorar. Oh, glória a Deus. Levanta a sua mão. Eu te convido a você a sair do teu lugar. Nós iremos orar aqui.